começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a uma cidade daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobos que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome? Levantar-me-ei e irei me ter com meu pai e lhes direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Correu, abraçou e beijou. E o filho lhes disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse ao seu filho: servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhes uma aliança no dedo, e assentando os pés, e calçando os pés. Trazei também e matai novilhos cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a comemorar. Aleluia. Eu quero meditar com os ouvintes dessa programação Esperança em Cristo, com os ouvintes de todas as programações da Vitória FM que está a ouvir através do Facebook, através das vias sonoras, os rádios e todas as redes sociais que a Vitória FM transmite. Eu quero meditar sobre o tema: a fase inconsciente do homem. A fase inconsciente do homem. E para que a gente possa meditar nisso, se faz necessário estar bastante atento e compreender o que é que Deus está querendo nos falar nessa tarde. Acabamos de ler uma parábola onde Jesus conta a história de um jovem, não é isso? E eu quero apresentar quatro fases na vida desse jovem e a oportunidade que ele teve e que ele agarrou. A primeira fase que eu quero apresentar para você é que ele era feliz e não sabia na casa do seu pai. Inconscientemente, ele não sabia que era feliz. Talvez seja a situação de algumas pessoas. É feliz e não sabe. É abençoado e não sabe. E está tudo bem e eles não acham que está tudo bem porque de forma inconsciente eles acham que não está tudo bem como eles queriam. A situação desse jovem, desse filho pródigo, como a Bíblia relata, se refere a ele, a situação dele era de uma inconsciência tão grande e um desejo tão ardente pelo pecado e pelos prazeres da vida, que ele não tinha consciência que ele era feliz. Ele não percebia que ele estava muito bem na casa do pai. Ele não conseguia observar, ele não precisava gastar nada, tudo que o pai tinha era dele.
Mas ele exigiu a sua parte e ele quis viver os prazeres da vida. E talvez esse jovem ele se sentia preso, né? Aprisionado. Muitas regras nessa casa e eu não estou mais disposto a viver isso. Me dá a minha parte que eu quero ir curtir a minha vida. De forma inconsciente, esse jovem era feliz e não sabia. Talvez eu estou falando para pessoas nessa tarde que está dizendo assim, realmente, quando eu vivia na casa do meu pai, dos meus pais, eu era feliz. Hoje eu vivo algumas dificuldades, eu vivo algumas lutas e hoje eu sei o que é realmente responsabilidade. Porque quando a gente está na casa do pai, o pai arca com tudo. Então vai pegando tudo isso e vai levando para o lado espiritual também. Porque eu não estou falando só para a família. Aqui é questão espiritual, irmão. Pare e analise. Muitas pessoas têm maravilhas de Deus e elas não conseguem reconhecer, ser grata. Elas não conseguem agradecer nada. Elas acham que está faltando alguma coisa. Inconsciência. Gente, você já parou para analisar o que é uma pessoa inconsciente? Uma pessoa inconsciente, ela não raciocina. E é isso que o pecado faz com o homem. Ele coloca um desejo tão grande no coração do homem para viver o pecado, para viver os seus prazeres, a sua vontade, os seus vícios, que de forma inconsciente ele machuca todo mundo ao seu redor. E segue em frente, fazendo a sua própria vontade. E permanece inconsciente. Porque quando o pai vai aconselhar, quando a mãe vai aconselhar, quando o pastor vai aconselhar, quando alguém vai aconselhar, ele está de brabo. É ou não é assim? É desse jeito que funciona. Bom, na casa do pai, ele era inconsciente, era feliz, mas inconsciente, não sabia. Na casa do pai, ele era feliz e inconsciente, não sabia. Mas também, ele pegou tudo que ele tinha, como a Bíblia conta nessa parábola, pegou tudo que ele tinha, foi para um país distante. Foi. E ali ele era infeliz e não sabia. Infeliz e não sabia. Porque lá, ele estava gastando tudo que ele tinha nos prazeres da carne, nas suas vontades. Olha como a Bíblia diz. Olha como a Bíblia diz, claramente. No versículo 14. No versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Ou seja, na prática do pecado, vivendo os seus prazeres, a sua vontade, sem regras nenhuma, sem respeitar as leis, sem respeitar nada, porque a vida era dele, ele fazia o que ele queria. Ou seja, ele era infeliz e não sabia. Na casa do pai, ele era feliz e não sabia. De forma inconscientemente, ele não sabia que era feliz. No país distante, nas terras distantes, ele era infeliz e também não sabia. E não é a situação de alguns hoje? Gente, vamos parar para analisar com bastante clareza a palavra do Senhor. Deus, ele é amor e ele também é justo. Um pai, se ele vê o filho errar, fazer algo que pode se machucar, ele faz o quê? Ele castiga, ele bate, bota no castigo, tira algumas coisas que ele gosta, não é isso? Por quê? Porque o pai é mau, que ele castiga o filho porque ele estava fazendo coisa que podia se machucar? Não! O pai ama aquele filho e ele precisava disciplinar aquele filho. Esse filho aqui,
Estava na casa do pai, tinha tudo o que precisava, era feliz e não sabia. Agora estava no mundo de forma infeliz, destruindo a vida dele e sendo infeliz de forma inconsciente, ele não sabia. Olha o que a inconsciência faz. Olha o que o pecado faz na vida do homem. Esse filho pródigo pode ser referência para muitas pessoas nessa época de hoje, que está vivendo de forma dissolúvel, destruindo toda a vida de forma dissolúvel, e eles não percebem. Vai dizer para eles que aquela vida está errada e que da forma que ele está vivendo eles vão se destruir. Eles não aceitam. Ou seja, inconsciente, infeliz e não percebe. Mas, terceiro lugar, ele era infeliz e agora ele sabia que era infeliz cuidando de porcos. Ou seja, a consciência bateu, o juízo foi recobrado, foi recompensado. O Senhor encheu ele da graça e agora ele começa a perceber o pecado dele. E você só consegue perceber o seu pecado a partir do momento que o Espírito Santo te convence. Através de quê? De pessoas que estão ao seu redor. Deus, ele usa pessoas para pregar para nós, para nos ensinar a palavra, para ensinar o caminho que deve seguir. Agora, esse jovem vivia feliz, não sabia. Estava infeliz, não sabia. Agora, ele estava infeliz e sabia. Ele estava totalmente consciente da sua infelicidade. Ele estava totalmente consciente de que as escolhas que ele havia feito para a própria vida era ruim e havia colocado ele naquela posição. Aleluia. Talvez seja a situação de muitas pessoas hoje. Elas estão percebendo que as escolhas que fez lá atrás foram totalmente erradas e colocaram naquela situação. É bem verdade que nem tudo que a gente passa é por causa de escolhas que a gente faz. A gente está no mundo. O pecado habita no coração das pessoas e a gente sofre por causa da escolha dos outros. Mas tem muita gente que se encontra em situação como esse filho pródigo, sofrendo lá naquele lugar. Pela graça e misericórdia de Deus, alguém deu um lugar para ele ficar e para ele cuidar de porcos. E ninguém dava nada a ele. Ele teria que se virar. Ele teria que se virar. E se ele sentisse fome, se realmente está com fome, como que tem? É o que os porcos comiam. E agora ele percebe que ele era infeliz. Ele sabia que era infeliz. E agora ele estava consciente da sua infelicidade. Ele estava consciente das escolhas que havia feito. E a Bíblia diz assim: então caiu em si, versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. Aí diz assim no 17: então caindo em si, disse: quanto trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passo fome. Versículo 18: levantar-me-ei, irei-me ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que conhecia a verdade, mas estava vivendo do jeito que queria, não de acordo com a palavra. Não de acordo com a palavra. Ele estava achando que era muita monotonia viver na casa do pai. E regras demais, não dá para viver assim. Ele era feliz lá e não sabia. Vai para o mundo, destrói a própria vida, tudo que tem, todos os seus bens. Aí agora ele percebe, diante de uma situação ruim, vamos dizer assim, que ele estava sendo infeliz com as escolhas que ele havia feito, se arrepende. E o nosso Deus, que é bondoso, ele é um Deus de oportunidade. Aí ele disse: eu me levantar-te-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus. Ou seja, ele reconhece
a grandeza de Deus e que ele havia pecado por viver uma vida de desobediência. Ele havia pecado porque rejeitava as instruções do pai dele. Ele havia pecado porque ele estava lá e não se sentia feliz. Ele viu que era ingrato quando estava lá com o pai. Simples. Volta para a casa do pai. E agora na casa do pai, de forma consciente, depois de se arrepender de todas as escolhas erradas que havia feito, agora ele volta para a casa do pai. Agora ele é feliz e sabia que era feliz. E aproveitar de forma consciente cada oportunidade ao lado do pai. Então, que você possa meditar nisso. Essa parábola abre os nossos olhos espirituais. Às vezes achamos que não está bom. E realmente, se a gente for olhar na situação ao nosso redor, não está nada bom. Mas o nosso Deus, Ele é bom. Ele é fiel. E deserto não dura para sempre. Então, olha, que o Espírito Santo te alcance através dessa parábola, através dessa palavra. Que você possa compreender que tem escolhas que nos levam para sofrer. Tem escolhas que nos levam para longe do Pai. E eu estou falando aqui de forma espiritual. Não estou falando só em questão familiar. Tem coisas que a gente escolhe que nos leva para longe de Deus. Que isso não seja a nossa escolha. Fazer coisas que nos levam para longe de Deus. Não podemos viver de forma dissoluta, fazendo o que querendo, achando que a vida é nossa e a gente pode fazer do jeito que a gente quer. Vamos entender nessa tarde que existe um Criador, existe o Deus Todo-Poderoso e que Ele dita regras para que a criação dele possa seguir. E a regra é amor. É amor. Se aquele filho pródigo, ele realmente amasse a família dele, o pai dele, se realmente ele amasse primeiramente a Deus, jamais ele ia se sentir infeliz da casa do pai. Tem muita gente desanimada, sem empolgação nenhuma, sem fervor nenhum, verdadeiramente mortas, achando que é infeliz dentro das igrejas, perto do pai, por causa que acha que essas regras... Irmão, a doutrina que nós precisamos viver é da palavra. Viva a palavra. E o próprio Deus vai se encarregar de te dar a força que você precisa para continuar. Não viva de forma inconsciente. Dentro da igreja, fazendo as coisas do jeito que você quer. Ou indo para onde você quer. Não viva dentro da casa dos seus pais, achando que tem que ser do seu jeito e dizendo, eu não sou feliz aqui. Eu vou embora daqui, porque muitos vão embora. E chega lá, eles quebram a cara num ditado popular. Então, olha, que os nossos olhos venham ser abertos. Filho pródigo, a situação dele, a gente vê que ele era feliz e inconscientemente não sabia. Depois ele vai para o mundo, vai para um país distante e lá ele é infeliz e inconscientemente ele não sabia que era infeliz, ele achava que era feliz. Ele se encontra em uma situação, é infeliz e agora sabe que é infeliz e que tudo que ele escolheu para a vida dele foi errado. E por fim, ele é feliz e agora ele sabe que o melhor lugar dele estar é nos braços do Pai. Amém? Medita nessa canção que vai passar agora. E que essa mensagem ela fique guardada no seu coração. Que o Espírito Santo encontre espaço no seu coração. Que te convença do juízo, da justiça e do pecado. Para que você não viva de forma inconsciente. Vivendo do seu jeito, fora das regras que o Senhor colocou. Fora do amor de Deus. Longe do Pai. Que isso não seja a sua situação. Medita nessa canção em nome de Jesus. Assim como fizeste com teu servo Paulo,
crescer em mim, como fizeste com Naamã no Rio Jordão. Faz em mim, Senhor, me purifica, limpa meu coração, que não seja mais o meu querer, Jesus, mas o teu, Senhor. Me ensina a andar nas veredas da justiça. Quebra o vaso e faz outro de novo. Muda minha vida e faz nela algo novo. Quebra o vaso e faz outro de novo. Muda minha vida e faz nela algo novo. Assim como barro você é nas mãos do oleiro, mesmo quebrado, ele não esquece o vaso. Você não nasceu por acaso, você é um vaso escolhido pelo oleiro. Assim diz o Senhor: eis-te como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como barro você é nas mãos do oleiro, mesmo quebrado, ele não esquece o vaso. Você não nasceu por acaso, você é um vaso escolhido pelo oleiro. Deus é o oleiro. Quebra o vaso, Jesus, e faz outro de novo.